Vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, um pouco mais da vontade de Deus para nossas vidas. E eu creio que Deus vai falar conosco poderosamente. Então prestem muito bem na palavra que vai ser ministrada, prestem muito bem atenção, porque Deus tem algo para essa igreja. Deus tem algo para nossos filhos. Deus tem algo para a nossa família. Então, eu gostaria que vocês abrissem comigo a Bíblia Sagrada no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, no capítulo 7. Samuel, capítulo 7, e o versículo é o 16. Você que foi encontrando, vai se colocando de pé, em reverência à palavra do Senhor que vai ser ministrada, amém? Capítulo 7 de 2 Samuel, versículo 16, diz assim: porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. 17. Segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Eu vou ler novamente o versículo 16. Gostaria que vocês me acompanhassem. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Glória a Deus. Você que crê nessa palavra vai falar conosco nessa manhã. Coloque sua Bíblia sobre o seu assento e vamos aplaudir a palavra de Deus, porque Deus vai falar conosco através dessa mensagem. Senhor, meu Deus e Pai, venha visitar a tua igreja nessa manhã, meu Deus. Fale conosco através da mensagem da tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém e podeis assentar. Bom, aqui o profeta Natã vai falar com Davi e vai fazer uma profecia, uma mensagem vinda do próprio Deus. E essa mensagem que Natã está falando para Davi aqui nesse momento vai ecoar para toda a eternidade. Porque é uma promessa eterna. É uma promessa que Deus não vai cumprir em etapas, mas é uma promessa que vai permanecer para a eternidade. Ele diz assim: a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Deus, a gente viu em algumas mensagens anteriores, que Ele faz um propósito com uma pessoa, esse propósito se cumpre, e ali se cumpriu a palavra de Deus. Só que essa promessa não é uma promessa que se cumpre de imediato, nem daqui a 10 dias, nem daqui a 20 anos, mas é para sempre. É uma daquelas promessas que não tem fim. Ele firma isso com Davi e diz: o teu reino, a tua casa reinará para sempre. E qual é a casa de Davi? Davi é de que tribo? Vamos ver comigo em 1 Samuel, volta um pouquinho. 1 Samuel, capítulo 17. Deus está fazendo uma promessa a Davi. Deus está fazendo essa promessa a Davi, ao rei Davi, e a sua casa. Qual é a casa dele? Versículo 12, capítulo 17, versículo 12. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Só até aqui. Então Deus está fazendo uma promessa à casa de Judá, a tribo de Judá. Deus faz essa promessa a Davi e fala: teu reino durará para sempre, a tua casa reinará para todo sempre. Quem
cuja capital passa a ser Samaria. E esse reino do norte, ele tem 10 tribos, são 12 as tribos de Jacó, né? São 12 as tribos de Israel. 12 são os filhos de Jacó, 12 as tribos de Israel. Então 10 tribos ficam ao norte e 2 tribos ficam ao sul, que é a tribo de Judá e de Benjamim. O reino do norte é muito confuso, porque a troca dos reis vai de tribo para tribo, vai passando de tribo em tribo. Então era muito confuso, morria um rei, não sabia direito quem seria o próximo rei, era uma confusão e uma guerra tremenda. Já o reino do sul já era um pouco mais alinhado à palavra de Deus. O reino do sul, cuja capital era Jerusalém, quem reinava eram os descendentes de Davi, conforme a pregação que Natan fez para Davi, né? Conforme a promessa, conforme a profecia. O reino de Davi não vai se acabar, seus filhos vão reinando, 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 sempre da tribo de Judá. Então, aconteceu que no 4º rei do sul, e já estamos aqui no 7º rei do norte, o rei do sul, ele tenta fazer uma aliança com o rei do norte, para tentar unificar novamente Israel. A ideia desse rei era trazer a unidade novamente entre o sul e o norte e virar novamente a grande nação que era Israel, quando era o rei Davi e quando era o rei Salomão. Então nós vamos ver aqui, 2 Crônicas. Abra comigo no livro de Crônicas, 2 Crônicas. Crônicas são histórias do tempo de uma nação. Crônicas é uma história que aconteceu numa nação, aconteceu num povo, que é registrado, e esse registro leva o nome de Crônicas, certo? Então nós estamos aqui vendo a história. A pessoa que escreveu o livro de Crônicas, ele está relatando a história, o que aconteceu. 2 Crônicas, capítulo 18, diz assim: tinha Josafá era o rei do sul, tá? Tinha Josafá riquezas e glórias em abundância, e apresentou-se com Acabe, aparentou-se com Acabe. Acabe era o rei do norte e Josafá era o rei do sul. Era comum também que as famílias se dessem em casamento, se aparentassem, para que o reino prosperasse, certo? Então Josafá, ele vai entregar o seu filho para a filha de Acabe, na tentativa de unificar Israel novamente. Então diz assim, capítulo 18 de 2 Crônicas, versículo 1: tinha Josafá riquezas e glórias em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe em Samaria. Então o rei casou seu filho com a filha de Acabe, com o rei do norte, e passados alguns anos ele foi lá no norte visitar o rei. Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que viera com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote-Gileade? O que estava acontecendo aqui? O rei de Israel ia entrar em guerra com os sírios, e ele então convida o rei do sul, o rei de Judá, a ir nessa batalha. Você vai comigo? Ele fez essa persuasão, né? Persuasão para que o rei do sul o seguisse. E então respondeu Josafá, continuando o versículo: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo à peleja. De imediato ele aceitou. De imediato ele virou para Acabe e disse: olha, tudo bem, o meu povo é o seu povo e eu irei contigo. A ideia de Josafá era essa, justamente essa, unir o povo. Tanto que ele deu seu filho em casamento com Acabe. Acabe
introduziu no reino de Israel todo tipo de idolatria. Trouxe os Balaíns e trouxe os profetas de Baal. Certo? Então o reino do norte era totalmente corrompido com idolatria. E Josafá, rei do sul, rei de Judá, vai se unir com esse rei. Versículo 4. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Josafá ainda tinha no seu coração o sentimento de seguir a Deus. Então ele vai dizer: tudo bem, eu vou contigo, mas consulta o Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhe disse: iremos a peleja contra Ramate de Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Esses 400 profetas aqui começaram a dar garantias para Acabe: pode ir, vai, porque você ganhará essa peleja. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Josafá percebeu que todos aqueles profetas que estavam ali não eram profetas de Deus, não eram profetas verdadeiros do Senhor Deus, eram profetas de idolatria. Então ele vira para cá e fala: não tem um profeta aqui de Deus para a gente consultar? Versículo 7. Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Ó, o rei de Israel sabia que existia um profeta de Deus, mas ele queria ficar distante desse profeta, porque esse profeta nunca proferia uma coisa boa para ele. Sabe aquelas pessoas que buscam só coisas boas para si e não querem ouvir a verdade, não querem ouvir a palavra de Deus, não querem ouvir uma profecia de Deus? Assim era Acabe. Ele se aborrecia quando esse profeta vinha falar com ele. Versículo 8. Este é Micaías, filho de Inslá, disse Josafá. Então, o rei falou, né? Este é Micaías, filho de Inslá, disse Josafá: não fale, rei, assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Inslá. O que aconteceu? Quando Josafá ouviu do rei: esse aí só fala coisa ruim de mim. Aí Josafá repreendeu ele: não fala assim, né? Não fala assim do profeta. Traz ele, para a gente poder ouvir. Então o rei mandou que o buscassem, né? O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes de reis, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Sedequias, filho de Quena, fez para si uns chifres. Olha o que esse profeta fez. Fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os sírios, até de todos os consumir. Os profetas começaram então a fazer alguns ídolos e alguns objetos que pudessem ajudar o rei a derrubar o reino sírio. E esse profeta aqui, ele fez um chifre de ferro e disse para cá: vai lá, com esse chifre aqui você vai escornear todos os sírios e ganhará a batalha. Ou seja, a missão desses profetas aqui, esses falsos profetas, não era dizer a verdade para o rei. A missão deles aqui era enganar o rei. A missão do falso profeta é destruir o reino. A missão do falso profeta é massagear o ego do rei. Sabe? O falso profeta, ele diz coisas boas aos teus ouvidos. Ele não diz a verdade. Então o versículo 11 diz assim: todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Então todos aqueles ali profetizavam isso. Mas Josafá não queria saber desses profetas. Josafá estava esperando a mensagem do profeta de Deus. Versículo 12.
falou-lhe, dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. O mensageiro que foi buscar o profeta já foi cutucando ele: todo mundo lá está falando coisa boa para o rei, tu não vai fazer diferente. Tu não vai me chegar lá e falar coisa diferente do que os profetas estão falando, tentando intimidar o profeta de Deus, fazendo com que o profeta de Deus não entregasse a verdade. Mas no versículo 13 diz: respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, que meu Deus me disser, isso eu falarei. O profeta de Deus, ele não se intimida com a provocação do inimigo. Ele não se intimida com o medo que o inimigo tenta impor a ele. A resposta de Micaías para o mensageiro foi: tudo bem, o que Deus me disser, eu falarei. Eu não vou lá para concordar com os profetas de Baal. Eu vou para falar o que Deus tem para falar. Versículo 14. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixarei de ir? O rei vai perguntar para ele: é para eu ir ou para eu não ir? Ele respondeu: sobe e triunfarás, porque eles serão entregues às vossas mãos. O profeta Micaías vai falar justamente o que os profetas de Baal estavam falando. Algumas pessoas leem isso aqui e entendem como se Micaías estivesse com medo ou estivesse mentindo. Mas Micaías não estava mentindo nem estava com medo. Micaías estava sendo sarcástico. Era comum os profetas de Deus naquela época chegar na frente do pecador e usar de sarcasmo, como foi feito Elias e os profetas de Baal. Elias não virou para os profetas e disse: olha, grite mais alto, porque o teu Deus pode estar dormindo, ele pode estar viajando. E começa a debochar dos profetas de Baal. Quando Micaías se coloca diante do rei, ele vai dizer: vai lá. É como se fosse debochando do pecador. Vai lá, sobe lá que você vai ganhar. Sobe que você vai ganhar. Aí o rei percebeu o deboche de Micaías, percebeu que Micaías estava sendo sarcástico e respondeu. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurei que não fales senão a verdade em nome do Senhor? O rei viu que Micaías estava sendo sarcástico e falou: fale agora a verdade, fale o que Deus tem para dizer. Então disse ele, aí Micaías vai dizer a revelação de Deus. Versículo 16. Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono. Torne cada um em paz para a sua casa. Aqui Micaías está dizendo para ele: se você for, você vai perder. E todas as ovelhas de Israel estarão dispersas. Todos os filhos de Israel estarão sem rei. Versículo 17. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Viu? Acabe vai virar para Josafá e falou: está vendo? Por isso que eu não queria trazer ele. Por isso que eu não queria ouvir o pastor. Por isso que eu não queria ouvir o profeta. Por isso que eu não queria ouvir o que vem de Deus. Porque o que vem de Deus para a minha vida é sempre o que é mal. Mas por quê? Por que isso está acontecendo com Acabe? Porque ele era idólatra. Porque ele não seguia os caminhos de Deus e ouvia a sua mulher, Jezabel. Ele era idólatra e Deus enviava profetas e falava com ele. Micaías não foi a primeira vez que fala com ele, porque o próprio rei vai dizer: toda vez que eu falo com ele, ele me profetiza o que é mal. Ele já está sendo alertado há muito tempo e mesmo assim não dava ouvidos ao profeta de Deus. O rei Acabe ficou tão nervoso com Micaías, que o mandou prender. Versículo 26.
rei, metei este homem na casa do cárcere e o angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. O rei mandou prender Micaías. Fala, ó, prende esse homem aí. Esse homem aí que está falando contra mim, contra a minha vontade, contra o rei, vai ser preso. E não vai ser só preso. Vocês vão angustiar esse homem. Vão ter escassez de pão, vai passar fome, até que eu volte em paz. Só que, quando Deus fala, irmãos, quando Deus promete, quando Deus fala na boca do profeta e profetiza, a profecia se cumpre. Acabe vai subir, vai guerrear, e o que vai acontecer? Vai perder. Ele cria uma estratégia com Josafá e fala assim: olha, Josafá, você vai ficar aqui em cima, com vestes de rei, e eu vou me disfarçar e vou no meio da batalha. Porque a estratégia da Síria, a estratégia do rei da Síria, se você continuar lendo, você vai ver, era ordem aos capitães de batalha: matem o rei. A ordem que o rei da Síria deu foi: se juntem, não lute com o pequeno nem com o maior, vai em direção ao rei e mate o rei. Eu quero a cabeça do rei. Acabe então fez essa estratégia, colocou Josafá como rei e desceu escondido para lutar. Os capitães perseguiram o rei e, quando perceberam que Josafá não era o rei de Israel, desistiram de matar e voltaram. E no meio da batalha, Acabe foi ferido e morreu. Acabe morreu. Agora Josafá é rei do sul, rei de Judá. Acabe está morto. A filha de Acabe é casada com o filho de Josafá. E parece que agora o reino vai se unir. Por quê? Ele tem uma princesa do norte e um príncipe do sul, casados. Ótimo, vamos se unir. Só que Josafá volta para casa. E quando ele volta, abra comigo, em 2 Reis, capítulo 11. Perdão, deixa eu ver. Ainda aí, no capítulo 19 de 2 Crônicas, capítulo 19, Josafá vai voltar para casa. Versículo 1. Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, para Jerusalém. O vidente Jeú, olha, o outro profeta, filho de Hanani, saiu ao encontro do rei de Judá e disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem ao Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Quando Josafá volta para casa dessa guerra, achando que ia reunir novamente Israel como um só povo, o profeta encontra com ele e fala: não era nem para você ter ido lá, não era nem para você ter ajudado esse homem que aborrece a Deus, não era para você ter ido lá. Então os planos de Josafá de reunir o reino caem por terra, porque Deus vai se aborrecer com ele. E Deus tem misericórdia dele, porque Josafá, apesar de tudo, era um homem de Deus. E ele derrubou todos os postes ídolos que tinham ali. Toda a adoração que não tinha para Deus, ele mandou fechar. Então por isso Deus ainda teve misericórdia dele. Mas ele não conseguiu reunir o reino. Aconteceu então o que? O filho dele se chama Jeorão, que casou com Atalia. Jeorão é o príncipe de Judá e Atalia é a princesa de Israel. Os dois são casados e vão ter filhos. O filho de Jeorão se chama Acasias. Acasias então passa a reinar sobre Israel, sobre
Judá, e Jeorão, que é marido de Atalia, que é o príncipe, preste bem atenção, porque é confuso mesmo. Jeorão, que é filho de Josafá, casado com Atalia, que é filha de Jezabel, vão ter um filho chamado Acasias. Jeorão vai morrer numa batalha, e quem passa a reinar é Acasias, seu filho. O seu filho morre numa batalha, e aí Atalia, agora, rainha de Judá e princesa de Israel, ela teve a brilhante ideia de juntar o reino só para ela. Como o filho dela havia morrido, como a descendência dela havia morrido, o rei havia morrido, ela falou, agora é a minha vez. Eu vou reinar sobre tudo isso. Só que Atalia não é da descendência de Judá. Ela vem da descendência do norte. E a promessa de Deus foi que a casa de Judá reinaria para sempre. Então Atalia, segundo a profecia, não podia ser a rainha. Mas aí o que ela fez? Eu vou acabar com toda a descendência de Judá. Vou matar todo mundo. Todos os filhos de Acasias, meu filho, vão morrer. Ela vai tentar exterminar e acabar assim com a profecia que Deus havia falado. Tentar destruir. O inimigo queria destruir a vontade de Deus. Veja comigo em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 11, versículo, vendo Atalia, 2 Reis, capítulo 11, versículo, vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Joseba, filha do rei Jorão, e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam. E pôs ele a sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e não foi morto. Atalia mandou matar todos os filhos de Acasias, mas existia um ainda, e o nome dele era Joá, certo? Joás. Joás significa Deus deu. Joseba, percebendo que todos da descendência de Judá morreriam, pegou Joás e o escondeu. E o escondeu aonde, igreja? Versículo 3. Joseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Neste tempo, Atalia reinava sobre a terra. Então Joseba, que percebeu que a descendência de Jezabel, o mal, o maligno, queria destruir a profecia de Deus. A descendência do mal queria destruir a descendência de Deus. Joseba pegou esse menino e escondeu no templo, escondeu na casa de Deus. Irmãos, hoje tudo está sendo preparado para a vinda do anticristo. Tudo. Todas essas ideologias que tem aí fora malignas, tudo que é falado e construído e comunado é para que haja um só reino sobre a terra. Nós já ouvimos falar e temos notícias de pátria grande, que é como se fosse uma única pátria. Hoje nós ouvimos isso. O inimigo está preparando o terreno para o anticristo vir. E aonde nós estamos escondendo nossos filhos? Para onde estamos levando a nossa descendência? Quando Jezabel, ali através de Atalia, sua filha, tentou exterminar a descendência de Judá, um único filho, único, foi escondido dentro do templo do Senhor e dentro da casa de Deus, irmãos. O inimigo não te toca. Dentro da casa de Deus, dentro do templo, por mais que venham ideologias malignas sobre a vida do teu filho, se ele aqui estiver firmado, nada poderá mudar a vida dele. Porque diz a palavra, ensina o menino no caminho que ele deve andar, e mesmo depois de velho não se desviará dele. Ensina o teu filho no caminho.
no caminho da verdade, no caminho da vida, no caminho da salvação. Ponha ele debaixo da proteção das asas de Deus. Eu estou falando com crente, eu não estou falando com pessoas do mundo, eu estou falando com pessoas que já são crentes. Então, igreja, por mais que pareça difícil, por mais que pareça impossível, o inimigo quer tomar a nossa descendência. O inimigo quer tomar e destruir a nossa descendência. Ele quer destruir a igreja. Hoje nós somos igreja. Quando nós partirmos, quem será? Serão nossos filhos. Você está deixando descendência para a igreja continuar de pé? Você está deixando descendência para que o dia que você partir, essa igreja ainda seja cheia de pessoas espirituais? Então lute com todas as armas que você tiver. Lute com a palavra. Lute com a proteção divina. Abra a tua boca, não tenha medo do inimigo. Não tenha medo de que alguém chegue para você, é para falar desse jeito, hein? Não vai chegar lá e falar diferente, hein? Não ouça a voz do inimigo, ouça a voz de Deus. Pregue poderosamente. Se tiver que debochar da cara do inimigo, deboche, porque ele não tem poder sobre a tua vida. Ele não tem poder sobre os filhos de Deus. José escondeu esse menino no templo do Senhor. Escondeu debaixo das asas da proteção de Deus. Atalia achou que tinha resolvido o seu plano. Conseguir destruir a descendência de Judá. Agora não há mais rei em Judá. Ela matou seus próprios netos para que pudesse reinar em todo Israel. Mas ela não contava com esse menino. E esse menino, ele sobreviveu. Versículo 4. Ele ficou 7 anos na igreja, no templo. No 7º ano, mandou Joiada chamar os capitães de carros e da guarda, e os fez entrar na presença da casa do Senhor. Fez com eles aliança e juramentou-os na casa do Senhor. Ele mostrou o filho do rei. Ele chama os capitães, as pessoas que defendem o reino do sul, e fala: olha, vem aqui que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eis aqui o filho do rei. Entrou menino na casa de Deus e agora era um adulto. Entrou menino e cresceu na presença do Senhor. E ele mostrou para os capitães: Atalia está no reino, mas ela é usurpadora. Não é, o reino não pertence a ela. O reino pertence a esse menino aqui, no versículo 12 do capítulo 11. Eu estou em 2 Reis, no capítulo 11, versículo 12. Então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e ungiram, e bateram palmas e gritaram: viva o rei! Aleluia! O reino do sul foi restabelecido na casa de Judá. A profecia do Senhor continua viva. A profecia, a promessa que Deus deu a Davi continua viva. E essa promessa, ela continua até os dias de hoje. Porque, igreja, quem que é o leão da tribo de Judá? Quem é o rei dos reis, que é da tribo de Judá? Apocalipse, capítulo 5. E eu já estou finalizando a mensagem. Apocalipse, capítulo 5. João está tendo uma visão. João está tendo uma visão de um livro, que ele é escrito por dentro e por fora. E havia 7 selos nesse livro, e não havia ninguém que pudesse abrir. Capítulo 5, versículo 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ainda há esperança, o rei está vivo.
entoava um novo cântico dizendo: digno és tu, digno és de tomar um livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus o que procede de toda a tribo, agora é de toda a tribo, de toda a língua, de todo povo e de toda a nação, e para o nosso Deus constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre toda a terra. Irmãos, agora não é mais a tribo de Judá, nós também somos dessa descendência. Glória a Deus. Você, irmão, que está cansado, que está com dificuldade, que não consegue trazer seu filho para a casa de Deus, você que não tem esperanças ainda sobre ele, anima-te, creia, Deus é fiel e poderoso, Deus vive e a promessa dele dura até hoje. Essa promessa é para você. Você também é tribo de Deus. Você também é filho de Deus. A promessa se estendeu para toda a tribo, nação e povo. A promessa se estendeu para nós. Amém, igreja? Vamos aplaudir o Senhor e se colocar em pé. Eu vou fazer essa primeira oração. Quero convidar o pastor Antônio a estar aqui comigo, erguendo a nossa voz em louvor e em adoração a Deus, ao Rei que morreu, esteve morto, mas agora vive. A promessa de Deus dura até hoje. O reino dura até hoje. O seu reino é eterno e é para tudo sempre. Coloque a mão sobre o teu coração. Feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. Grandes foram as armas dos inimigos para destruir a sua promessa. Grande foi a sede, a fome de sangue de Jezabel, de Atalia, de destruir o teu reino, de destruir a sua descendência. Mas vimos, ó Deus, através da tua palavra, que a proteção está aqui, está no templo, está na casa de Deus. É aqui que há a proteção do Senhor. Ó Deus, venha com teu Espírito nessa manhã, venha abençoar a tua igreja, venha colocar estratégias no coração do seu povo, para que seus filhos venham te servir, ó Deus, poderosamente, para que os seus filhos venham se render à tua vontade, venham se render ao amor que você tem para cada um de nós. Ah, Deus, vai tocando no coração do teu povo nessa manhã, vai tocando, vai abrindo a mente, vai, meu Deus, dando estratégia, vai dando, Senhor, a sua salvação para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, para as nossas crianças, ó Deus. Queremos que eles vivam aqui, debaixo da sua proteção, debaixo de oração, na escolinha, aprendendo coisas do Senhor. Queremos que os nossos filhos sejam abençoados na tua presença, Deus. Queremos nossos filhos batizados, Senhor. Queremos nossos filhos batizados com fogo. Queremos nossos filhos fervorosos na tua presença. Queremos, ó Deus, os nossos filhos na tua casa, sendo protegidos pelo teu amor. E que toda ideologia do mal, tudo aquilo que venha destruir a mente de nossos filhos caia por terra em nome de Jesus. E que seja, Senhor, a tua palavra em nossos corações e nossas mentes. Nós continuamos na tua presença, clamando pela virtude do sangue de Cristo derramado na cruz. Que o teu Espírito Santo seja derramado sobre as nossas vidas, amor. Que a tua palavra cada dia mais seja fundamentada em nossos corações, amor. Porque nós entendemos que estamos guardados debaixo da tua proteção. Estamos aqui clamando pelos nossos filhos, clamando pela nossa herança. Confiamos em Ti, porque somos atingidos por essa promessa. Glória a Deus. Essa promessa vai se cumprir, tem se cumprido, Pai. E que os teus filhos não temos más notícias, não temos falsos profetas que tentam apagar o nosso coração, que tentam falar mentiras, Pai,
mentiras atrativas, ó Pai, mas que nós possamos confiar na Tua palavra, Pai. Possamos ouvir os Teus filhos que profetizam a verdade da Tua palavra, Pai. Nós pedimos pelos homens dessa igreja, pelas mulheres dessa igreja e pelos nossos filhos. Apresentamos eles nas Tuas mãos, ó Pai. Sabemos que os dias são maus, ó Pai. Sabemos que eles são tentados diariamente. Sabemos que há uma ideologia sendo pregada na vida dos Teus filhos, ó Pai. Mas Deus, se nós guardarmos a Tua palavra no nosso coração, nós estaremos isentos do ataque de Satanás. Glória a Deus. Levanta-nos, ó Pai, para nos dias de hoje, confrontarmos os inimigos, Pai, e andarmos segundo a direção da Tua palavra. Abençoa os nossos filhos, guarda-nos a cada dia, ensina-nos a contar os dias da Tua presença, para que sejam formados homens e mulheres de Deus. Glória a Deus. Essa herança que nós queremos deixar, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
cidade, o nosso Deus, o seu santo monte.
fogo na tua igreja, transforma a nossa vida, Senhor. Um olhar apaixonado, quero te dizer palavras, expressa a vontade do meu coração, a intimidade da adoração. Como filho eu quero abraço, me envolver em tua graça. Não quero tocar só na tua obra, eu quero tocar onde o filho toca. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam em adoração. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. A igreja se prostra, a igreja se rende em adoração. Nos rendemos, Senhor, nos prostramos diante do Santo do Senhor. Louvado seja teu nome, Jesus. Aleluia. Deus Olhar apaixonado, quero te dizer palavras que expressam a vontade do meu coração, na intimidade, na adoração. Como filho eu quero abraço, me envolver em tua graça. Não quero tocar só na tua obra, eu quero tocar onde o filho toca. Apenas um toque, apenas um toque no seu
estabeleceu comigo uma aliança. Se eu rei, Glória a Deus. serei salvo eu e minha casa, serei Oh, obedecer. Deus, promessa. Ele guardará essa aliança até mil gerações. Deus te alcança, aleluia, louvado seja. Ainda que meus filhos não frequentem sua Oh, Senhor, profetizamos, ainda aleluia. que minha casa não Deus te mereça ser Deus te cuidada, se eu clamar, Deus me responderá e abrirá para nós as comportas do céu. Quem estiver perdido vai se achar, aquele que partiu em breve vai voltar. Deus fiel, aleluia. Porque Deus é fiel. Quem estiver ferido vai se curar. Quem não sonha mais voltará a sonhar. Nenhuma praga, chantagem, tormenta, inveja, frieza, nem mesmo feitiço vão prevalecer contra a minha família. Eu ando com Deus e não temo perigo. O filho querido vai voltar pra casa. Quem não é de casa vai ter que sair. Muralhas de fogo estão cercando esses muros. Arcanjos armados não saem daqui. Deus já deu ordem aos anjos, ao povo, até o inimigo vai ter que me servir. Se eles falharem em minha defesa, Deus se levanta do trono e vem me acudir. Deus é fiel. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Ainda que meus filhos não frequentem sua casa, ainda que minha casa não mereça seus cuidados, se eu clamar, Deus me responderá e abrirá para nós as comportas do céu. Quem estiver perdido vai se achar, aquele que partiu em breve vai voltar. Oh, Deus fiel, aleluia. Porque Deus é fiel. Quem